Olá, amigos do Esporte e Debate. Estamos de volta com o destaque esportivo aqui na TV Assembleia, canal 51.2. Você sabe que todas as semanas nós temos esse encontro marcado aqui para falarmos de esporte em todas as modalidades. O nosso objetivo é levar até você o melhor do esporte maranhense. E no programa de hoje, você vai ver. Sampaio derrota Volta Redonda fora de casa e abre boa vantagem no mata-mata decisivo da Série C. Bradar FC lota Ginásio Castelinho em noite de desafio Maranhão versus Paraná e homenagens ao Rei Zulu. Passeio ciclístico do Círio de Nazaré reúne centenas de pessoas pelas ruas do Quatraque e da Coab. Você vai ver ainda a reinauguração do estádio Temão na cidade de Tuntum, em homenagem aos 62 anos de fundação do município. E mais, uma entrevista com o presidente da Federação Maranhense de Basquete, Betinho. Ele fala sobre calendário e projetos futuros. Tudo isso, gente, e muito mais na edição de hoje do Esporte e Debate, que já está no ar. E começamos o Esporte e Debate de hoje com um clima de fé e esporte. E essa combinação é muito boa, gente. Foi realizada no final de semana na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no Quatraque, um passeio ciclístico. A repórter Márcia Carvalho foi conferir de perto e traz para nós aqui do Esporte e Debate como foi o evento. A praça da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Coatraque foi tomada por mais de 300 ciclistas na manhã deste domingo. A maioria, moradores do bairro, que participam pelo 4º ano consecutivo do passeio esportivo do Círio de Nazaré. O evento é organizado pela paróquia e tem o apoio da comunidade. Nós queremos mostrar através desses eventos que a fé ela engloba também outras dimensões da vida. A gente realiza o Círio Solidário, o Círio Ecológico e pensamos também no Círio Esportivo, que é uma maneira, quer dizer, através do esporte a gente pode também transmitir a mensagem da fé e levar as pessoas a pensar a sua vida como uma totalidade. Quer dizer, quem é do esporte não é da igreja? Não, quem é da igreja também pode ser do esporte. E é uma maneira também de dizer, né, através de todo esse evento, que é a importância da prática do esporte para uma vida saudável, para uma vida feliz. E dessa maneira a gente consegue alcançar pessoas que de repente a gente não conseguia apenas com a mensagem religiosa. Então o esporte é certamente uma das dimensões em que a gente pode transmitir a mensagem do Evangelho também. O principal objetivo do passeio é a integralização da comunidade católica do Quatraque. Estamos no 4º ano de passeio ciclístico, com muito sucesso e com o apoio de nossa paróquia Nossa Senhora de Nazaré para comemorar os 25 anos do Círio de Nazaré. O passeio ciclístico marca as comemorações do Círio de Nazaré no bairro do Quatraque, uma festa que acontece há 25 anos. O primeiro Círio foi realizado aqui em São Luís em 1992, durante a peregrinação de Nossa Senhora de Nazaré pelas capitais brasileiras. O objetivo é também promover o esporte na comunidade. É um momento que a comunidade participa do que nós chamamos do Círio Esportivo, né? É onde o pré-círio que antecede toda essa grande festa da luz e a comunidade tem a oportunidade de vir num passeio ciclístico, trazendo a sua família, participando literalmente e também saindo desse ostracismo do dia a dia, né? A forma de pedalar é uma forma linda, maravilhosa de você viver melhor a vida. Então você alia o esporte com a fé, com a religião, com a cultura e faz com que a coisa fique mais bonita num belo domingo e as famílias vão aproveitar esse momento. O passeio é uma oportunidade de lazer para as famílias do bairro. O Cláudio e o João participam da festa há 3 anos. É um passeio maravilhoso, a gente vê que reúne muitas crianças, né? Muito bem organizado, eles protegem muito bem as crianças, então não tem perigo nenhum dos pais trazerem as crianças para participarem. Esse ano o percurso está um pouquinho maior, né? Então ele até ficou pensando, será que eu aguento tudo? Mas eles vão fazer 2 paradas, né? E aí fica fácil para as crianças, eles adoram brincar. E aí, vai dar conta do percurso? Vou tentar não cansar, né? Este aposentado é adepto do ciclismo e, mesmo com o aumento do percurso pelas avenidas do bairro, participou animado do Círio Esportivo da Festa da Luz. Esse evento deve acontecer sempre, para motivar o pessoal, o Círio. O percurso está maior esse ano, o senhor está preparado para acompanhar essa tour?
A gente vai tentar, né? Eles vai levar até na reserva do Itapiracó, que lá é muito bonito. Então acho que vai ser tudo bem. E olha só, essa quarta edição do passeio ciclístico da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré foi coroada de sucesso, hein? Muita gente participou. Vou receber aqui o Gregório Dantas, meu amigo Greg. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Juliano. Tudo tranquilo? Prazer enorme estar aqui de novo. Prazer é nosso. Você viu aí o passeio ciclístico, né? Na quarta edição, né? Sim, sem dúvida. Na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, quer dizer, mistura-se fé e esporte. Essa combinação exatamente, faz bem, né? Exatamente, importantíssimo. O Círio de Nazaré da paróquia do Quatraque é tradicionalíssimo já em São Luís. É verdade. Surgiu após o Círio de Nazaré de Belém, que já é o maior do Brasil e tal. Mas quando veio aqui para São Luís, se eu não me engano, na década de 90, ano de 92, ali, a paróquia cresceu muito, a paróquia do Quatraque, e há 4 anos acontece o passeio ciclístico do Círio, né? O Círio esportivo. E a nossa repórter Márcia Carvalho foi até o Círio, pôde ver que tinham mais de 300 pessoas, Julinho, que compareceram, andaram, pedalaram pelas ruas do Quatraquabe, aquela região ali também do Itapiracó, e foi muito lindo, foi uma festa muito bonita. Todos os fiéis contemplaram e gostaram muito de toda aquela emoção, mistura de fé com esporte que aconteceu no último domingo aqui em São Luís. Com certeza. Agora vamos falar de luta livre. São Luís se transformou no sábado na capital do MMA. O Norte Nordeste esteve representado aqui. Uma competição promovida pela Bradar FC. Trouxe aqui grandes lutadores, inclusive personagens do UFC. E uma grande homenagem foi prestada a uma lenda viva dessa modalidade, Rei Zulu. Veja como foi o evento. Olá, amigos da TV Assembleia do Esporte em Debate. O nosso programa está casca grossíssima. É que aqui, no ginásio Castelinho, aconteceu a 4ª edição do Bradar MMA. E o público ludovicense compareceu em peso. Um grande público lotou a 4ª edição do Bradar FC, que contou com as presenças ilustres do ex-campeão do Pride, Vanderlei Silva, e do campeão do TUF Brasil 1, na categoria dos pesos-penas, Ronde Jason. Primeiramente, agradecer ao dono do evento, o André, que está fazendo aí a galera do Bradar, que está tendo todo esse carinho, todo esse zelo aí, trazendo uma lenda viva, né? Como é o Rei Zulu, que representa vocês, e ele, graças a ele, que existe hoje essa propagação do esporte. A organização do Bradar comemorou o crescimento do MMA no Maranhão e destacou a participação dos fãs do esporte. Satisfeito demais, São Luís cada dia mais abraça a causa do MMA, cada evento supera o público, né? Então assim, não tem no que reclamar e acho que eventos assim motivam o público a querer ir no próximo. O card de 8 lutas do Bradar tinha uma proposta diferente, colocar frente a frente lutadores do Maranhão e do Paraná. E o confronto entre o maranhense Sérgio Andrade e o paranaense Irving King Kong foi um dos mais esperados. Infelizmente não deu para o nosso representante, que foi finalizado por uma guilhotina ainda no primeiro round. Pô, eu sabia que o meu adversário era muito duro, né? Treinei bastante para isso, sabia que eu ia jogar contra toda a torcida. E eu não conto com sorte, né? Eu conto com muito treino, muito trabalho duro e muita motivação que tem de toda a família e de toda a equipe. Mas você esperava essa finalização ainda no primeiro round? Não, eu esperava que o meu adversário fosse aguentar um pouco mais, mas ele sentiu minha mão no comecinho, tentou escapar ali da montada e acabei pegando a finalização, graças a Deus. A revanche do Maranhão veio com a vitória de Brendo Bispo, que finalizou o paranaense Júnior Melo e levou para casa o cinturão interino do peso-pena até 66 quilos. Já a luta entre os maranhenses Altamiro Miro e Walter Neto valeu o cinturão do peso galo até 61 quilos. E quem levou a melhor foi o Miro. Há 4 anos atrás eu estive aqui nesse mesmo lugar, eu não tinha público, não tinha patrocínio. Foi onde eu comecei minha carreira, foi aqui com um lindo nocaute. Hoje eu vim buscar outro nocaute, mas infelizmente eu não consegui, mas eu consegui fazer uma boa luta. E se Deus quiser, esse aqui não vai ser o único, vai ter muito mais. Vocês ainda vão ouvir falar muito bem aí de Altamiro, o Miro Mão de Pedra. Se dentro do queijo, no ginásio Castelinho, os lutadores fizeram o público vibrar, nenhum deles foi mais aplaudido que a lenda viva e precursor do Vale Tudo no Maranhão, o Rei Zulu. O Rei
foi conduzido ao centro do octógono para receber uma placa do Bradar FC, em homenagem à sua brilhante carreira e dedicação ao esporte. Importante para a futura geração e para o esporte também, para incentivar o esporte, né? Eu lutei muito mas eu fiz a minha parte já, né? E tá aí, sonho realizado, hoje em dia evoluiu, né? Evoluiu é uma beleza. Eu sou um homem feliz, né? Sou um homem feliz, sou um homem, minha riqueza é isso, minha riqueza é isso, estou feliz. Ô Greg, evento bacana, Sim. né? E a presença do Rei Zulu, eu acho que dá uma conotação bem diferente, né? Sim, porque ele tem uma história, uma lenda realmente viva, né? Juliano, na verdade eu tive o prazer de fazer essa matéria junto com o meu amigo Ricardo, né? E o Célio também. O Célio até teve uma certa... Gostou muito do evento, né? Disse que os lutadores eram muito fortes e tal, né? Achei até estranho esse comportamento dele, mas... Ricardo disse que era normal, que ele tem essas coisas assim. Não, ele gosta realmente. Né? Sempre tem esses eventos, ele presta muita atenção. Presta, né? E sempre quando vem para a TV, ele elogia bastante, né? Os praticantes. Os praticantes, ele elogia. Também. A forma física dos praticantes. Mas agora falando sério, Julinho, sem brincadeira, o Célio é nosso amigo, nosso motorista aqui, presta um serviço excelente aqui à TV Assembleia. E o que a gente pode fazer, levar desse evento é o seguinte... Tivemos presença aqui em São Luís de lutadores importantíssimos, como o Vanderlei Silva, campeão do Pride, em algumas categorias. Também tivemos a presença do Ronnie Jason, que foi campeão do primeiro TUF Brasil. Figura bastante conhecida. Exatamente, né? O primeiro campeão do TUF Brasil. E o desafio era o seguinte, era o desafio Maranhão-Paraná. Foi muito equilibrado, a gente pôde acompanhar algumas lutas, inclusive a vitória do Altamiro, que é um maranhense. Muito sucesso, muito aplaudido pela galera que estava lá, que presenciou o evento. O Ginásio Castelinho recebeu um excelente público. Eu falei com o André Bradar, que foi o organizador do evento também, comemorou muito, vibrou já essa quarta edição do evento. E é importante dizer, Greg, que o público maranhense, ele aposta, gosta e prestigia muito essas competições aqui em São Luís. Exatamente. Em qualquer momento, quando você traz um evento de MMA, você traz um evento da chamada luta livre para cá. Sim. Ele é muito bem prestigiado. Já deu para perceber, né, inclusive os promotores sabem muito bem disso, que quando se faz um evento com uma certa organização, com uma antecedência e que isso é divulgado de uma maneira correta, a resposta vem com o público. A resposta veio. Eu queria até parabenizar a organização do evento, porque a nossa equipe foi muito bem tratada lá no Ginásio Castelinho, no sábado à noite. E dizer que o evento realmente estava muito bem organizado, não deixando a dever nada a eventos na região sul-sudeste. E, claro, a gente tem que lembrar a grande presença, a presença ilustre, muito merecida, uma placa que o nosso rei, a lenda viva do esporte maranhense, Rei Zulu, recebeu lá durante o evento. Ele está com uma dificuldade de mobilidade já. A saúde já não é mais a mesma, né? Mas gente que o viu sempre gozando de uma saúde maravilhosa, o tempo vai passando e cada ser humano vai perdendo um pouco, né, da sua condição física. Perde um pouco. Mas ele tem uma história que merece sempre ser homenageada. E eu entendo que a melhor e maior homenagem que o ser humano tem que receber por tudo aquilo que fez aqui na Terra tem que ser em vida. Eu concordo com você. Eu acho que, é claro que a homenagem póstuma faz parte, mas em vida ela tem um brilho maior. E este homem, chamado carinhosamente de Rei Zulu, ele escreveu uma história com, sem dúvida nenhuma, o aspecto da luta sendo valorizado aqui no estado do Maranhão. Ele saiu para fazer grandes lutas contra a família Gracie no Rio de Janeiro, né? Fez pelo Brasil e parte do mundo, divulgando o estado, divulgando a nossa cidade e merece de todos nós que somos amantes do esporte maranhense, das autoridades e daqueles que gostam e querem ver bem o esporte do Maranhão, ele merece todo o reconhecimento. Ele merece todo o reconhecimento, inclusive ele foi carregado a cadeira dele, cadeira de rosa ainda, até o meio do octógono, onde recebeu uma placa da organização do Bradar FC, da quarta edição do Bradar FC, e todas as homenagens possíveis foram feitas, muito mais do que justas. E todas as pessoas que a gente conversou, Juliana, lá dentro, os organizadores do evento, os outros lutadores, os lutadores de fora, inclusive. Tem gente que se espelha nele. O Ronnie Jason disse que o Rei Zulu era um precursor e que ele que deu
que, vamos dizer assim, que deu aquela... Começou a levar o esporte de maneira macro, vamos dizer assim, para o Brasil inteiro. Porque ele é um nordestino, o Rony Dias também é nordestino cearense. Gente, quando você vê hoje toda uma parte tecnológica, né? Esses lutadores com fisiologista, nutricionista, com academia, com suplemento alimentar. E na época dele ele pegava aqueles pneus de trator, amarrava uma corda e puxava pelas ruas de São Luís para treinar. Exatamente. Não tinha suplemento, não tinha nada. Um heroísmo da parte dele e ele realmente foi um precursor dessa modalidade aqui no Nordeste do país. Exatamente, precursor, uma homenagem, repetindo, muito mais do que justa. E o nosso programa Esporte em Debate... Eu, sinceramente, me sinto homenageado. Eu também me senti homenageado. Alguém prestar uma homenagem a um homem que se dedicou a vida inteira pelo esporte maranhense, né, que hoje não tem uma grande condição de vida, porque naquela época não se ganhava o dinheiro que se ganha hoje. De forma alguma. Você já imaginou o Rei Zulu hoje no UFC pagando o que o UFC paga? Estaria ganhando milhões, Juliano. Lógico. Milhões de pay-per-view. É aqueles momentos que se diz assim, ó, o Pelé nasceu numa época errada, no aspecto financeiro. E o Rei Zulu era o Pelé das lutas livres. Nasceu também numa época errada. Era assim, era um precursor e, como você disse, eu me sinto homenageado também com essa placa, esse reconhecimento que o Rei Zulu recebeu. E é muito importante o nosso programa fazer isso, Juliano. Eu acho assim que o Esporte em Debate tem essa missão também. Esse é o nosso objetivo. Isso, de mostrar o esporte, não só futebol, trazer também, por exemplo, o MMA, como a gente está trazendo, trazer Muay Thai, trazer natação, trazer diversas formas, ciclismo. Então, a gente está cumprindo nosso papel. Esse é o nosso papel. Depois do intervalo, uma entrevista com o presidente da Federação Maranhense de Basquetebol, Herbert Guzmão, o Betinho. Ele vai falar sobre o calendário do basquetebol maranhense, vai falar sobre eleições na FMB e o futuro do basquete do Maranhão. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com Esporte e Debate e agora vamos falar do basquetebol. A Federação Maranhense de Basquete está com inscrições abertas para o Campeonato Maranhense na categoria Sub-15. E vem aí também o Campeonato Maranhense Adulto, temporada 2017, como parte do calendário oficial da entidade máter do basquetebol maranhense. Para falar mais sobre basquete, estamos recebendo aqui o presidente da Federação Maranhense de Basquetebol, professor Herbert Guzmão, o Betinho. Inscrições abertas, Betinho, para o Sub-15? Inscrições abertas, né, dando continuidade ao calendário traçado em março, assim que assumimos a federação. Nós vamos dar continuidade ao Sub-13, né, que está na reta final. Houve uma paralisação de mais de 30 dias, por motivos alheios à nossa vontade, e dar início ao Sub-15, que é uma competição esperada por todos os atletas. E depois o Campeonato Maranhense E em adulto, seguida, né? a exemplo dos anos anteriores, a gente realizar o Campeonato Adulto masculino e feminino. As inscrições já estão abertas? Já estão abertas. Ano passado tivemos 12 equipes participando do Campeonato Maranhense Adulto. A expectativa é de um número maior ou dentro dessa... Dentro dessa quantidade, né, de equipes, né? Ano passado foi um ano ímpar porque era um ano antes da eleição da federação, que acontece esse ano em dezembro. Então, o estatuto obriga a questão do direito a voto, a participação dos campeonatos, um ano antes, que é uma coisa que a gente vai pensar futuramente, né, caso nós tivermos a oportunidade de continuar na federação, de não colocar no ano antes, mas no ano da eleição também, porque eles participam um ano antes e podem não querer participar no ano da eleição. O Herbert Guzmão, ele estava como vice-presidente da Federação Maranhense de Basquetebol. O presidente eleito, Manuel Cid. Houve a ascensão do Manuel Cid para a vice-presidência, ele foi eleito da Confederação Brasileira de Basquetebol, formando chapa com o Gui, que hoje comanda o basquetebol maranhense. E aí, você assumiu a presidência em março. Isso. A gente assumiu a presidência em março, com o mandato até 31 de dezembro, né, deste ano, e temos uma eleição onde a gente colocou já formamos a nossa chapa, à disposição dos clubes a possibilidade de uma reeleição para um mandato normal de 4 anos. Betinho, como é que está esse relacionamento Federação Maranhense de Basquete e CBB, Confederação Brasileira? Porque a gente sabe que nessa transição, na chegada do Gui, do Manuel Cid agora, como presidente e vice da CBB, eles encontraram um rombo enorme na Confederação Brasileira de Basquetebol. Corrupção, né?
muitas irregularidades foram constatadas, o presidente que andava gastando com cartão corporativo, a esposa, enfim, coisas absurdas aconteceram, né? Como é que anda esse relacionamento entre a Federação do Maranhão e a CBB e que tipo de apoio vocês estão conseguindo receber da CBB? Não só pela presença do Manuel lá, que é um parceiro, um companheiro de muitos anos, né, amigos, uma amizade que nós temos mais de 30 anos lá à frente, um maranhense, não só ele maranhense, mas também uma chapa nordestina, norte-nordeste, que é o guia do Pará, né? Então, assim, a nossa relação tem sido muito boa, né, no sentido de apoio mais para o norte e nordeste. A gente acredita que com a presença do Gui paraense e do Manuel Cid maranhense, a gente vem a ter nos próximos anos assim, uma mudança radical para os estados que fazem parte, os estados que fazem parte dessa região. Então, no momento, a nossa relação tem sido muito boa. Nós participamos da eleição do Gui em março lá, né? Votamos, apoiamos a chapa. E financeiramente, algum tipo de apoio? Por enquanto não, né? Não. O Gui, apesar de um empresário muito bem sucedido, ele tem ajudado a confederação naquilo, no apoio no sentido de fazer o basquete voltar a acontecer. Mas para as federações até agora não. E a gente está esperando que isso venha pelo menos no próximo ano, né? Um incentivo de material, que nós somos carentes, de premiações, de material para desenvolvimento de escolinhas permanentes, de seleções permanentes. Isto é promessa do Gui, como objetivo maior de trabalhar as bases, que é fundamental, né? Hoje nós passamos por um basquetebol quase no fundo do poço a nível de resultados em jogos mundiais. Agora tivemos uma campanha muito ruim fora de Olimpíada, nas duas Copa Américas, né? Fora de campeonato mundial, e isso aí é muito ruim para o basquete. Mas foi necessário que acontecesse isso, né, essa mudança radical que aconteceu, pessoas com sangue novos, né, com sangue novo na veia e compromissado com a modalidade. E comprometido exatamente com a modalidade, coisa que não havia da gestão anterior. Né? Como você falou anteriormente, a gente constatou, antes pensávamos que, nós presidentes pensávamos que o rombo fosse só 17, mas tivemos consciência que passou dos 37 milhões. Coisa absurda. Quanto se poderia fazer com esse dinheiro na região, nas regiões? Quantos talentos não poderiam surgir com o investimento da própria confederação? Muito triste ter tomado conhecimento disso tudo e fazer parte e até ter sido cúmplice, entre aspas, por participar do basquete, por ser do basquete de tudo que aconteceu. Ô Betinho, você durante várias gestões do basquetebol maranhense, você contribuiu como diretor e como vice-presidente. Agora você alça um voo maior como presidente, quer ser eleito como presidente. Inscrições de chapas terminaram já, hoje, né? Termina dia 15. E a expectativa é ter quantas chapas? Já recebemos 3 chapas, né? Nossa secretária recebeu 3 chapas. Quem são? Você poderia... Temos a chapa do professor Rubem Goulart, temos a chapa do Tito Lível, Itapari, e temos a nossa chapa, né? Nós estamos colocando nosso nome à disposição dos clubes, né, juntamente com o nosso vice-presidente Arnaldo, e temos fazendo parte da composição da chapa professor Dimas, Silvana Teixeira, ex-atleta de basquete. Deve acontecer em dezembro? A eleição acontecerá na primeira quinzena de dezembro. Qual é a tua plataforma? O que você está apresentando como novidade para o basquetebol maranhense, caso você seja eleito, por exemplo? Como proposta, né? A gente tem como proposta desenvolver efetivamente o basquete de base, né? Começando desde os festivais de mini basquete, né? E esse ano nós já inovamos, que há 18 anos não acontecia o campeonato sub-13, né? Já estamos na reta final do campeonato, próxima semana estamos dependendo da liberação dos ginásios, tanto Paulo Leite como Manuel Trajano, para a gente voltar a realizar as competições, que está parado uns 20 a 30 dias, estão proibido o uso devido à inauguração do Manuel Trajano, né, e uma reforma pequena que está tendo no Paulo Leite. Então, assim que voltar, nós vamos dar continuidade ao Campeonato Sub-13 e a nossa ideia é mais basquete. É mais competição, é estrutura, é ter uma sala própria da federação, é um objetivo nosso. Você não entende que o basquete precisa se expandir
pelo interior do estado do Maranhão? Também. São 217 municípios. Também. Eu tenho informação, por exemplo, que em Imperatriz tem um garoto lá de 2,2 m que deve ser convocado para integrar a seleção brasileira. Isso, foi indicação nossa até. Nosso objetivo é a interiorização do basquete. Né? Quando eu digo não só a Imperatriz, a Sailândia, inclusive no nosso Sub-17, que terminou em maio, a Sailândia trouxe uma equipe para jogar aqui. Nós demos bola, demos material que tínhamos em mãos para desenvolver o basquete lá. Então, o nosso objetivo enquanto presidente, se chegarmos a ser eleito, né, que o espaço de 6 meses que estamos na frente não vai dar tempo de fazer nada. Mas nossa proposta é a interiorização do basquete. Imperatriz é um grande celeiro, né, de trabalho, mas eles precisam de apoio. Eles precisam de apoio para desenvolver o basquete. A Sailândia, Caxias, que as atletas de Caxias eu jogo pela seleção do Piauí. Eu já fui um brasileiro jogar contra uma equipe do Piauí, que era só um time de Caxias, porque é distante para cá, e Caxias para Teresina, 1 hora, 2 horas, treinavam lá. Então, devido à nossa omissão enquanto federação, enquanto dirigente esportivo, a gente deixando isso acontecer. Então, eu quero resgatar esse basquete do interior, envolver, inclusive a nossa ideia, filiar um clube de cada interior desse, e com apoio nosso, com material, fazendo parte das decisões da federação, né? E até por isso nós temos na chapa a doutora Silvana, grande jogadora de basquete, que hoje mora em Imperatriz. Que tem uma história nesse basquetebol maranhense e nordestino. E que é batedora de pelada, como ela sempre diz, lá em Imperatriz. Eu disse para ele, eu convidei ele, Silvana, você vai ser nosso representante aí em Imperatriz para desenvolver o basquete. E temos amigos professores lá, como Erival, Sena, que trabalha lá com basquete. Ou seja, a nossa ideia é da interiorização do basquete. Não só interiorizar o basquete, nós também tivemos uma reunião com o Romel Amin ontem, na Sendel, e ele nos recebeu muito bem e com uma possibilidade muito grande de a gente iniciar também basquete nos bairros. Né? E principalmente desenvolver o 3x3. Ele achou fantástico a ideia, o projeto. A próxima semana, nós vamos amanhã passar uma semana em Curitiba. No meu retorno de Curitiba, nós estaremos lá de novo com o Romel, e ele achou fantástico. E o primeiro bairro a dar o pontapé inicial é um bairro que tem um celeiro muito grande, que é o Anjo da Guarda. Que temos lá um representante da federação também, que é o professor Jacques Rifaldi, o grande conhecido Botãozinho. Né? Que esteve comigo lá quando a gente solicitou para o Romel Amin o apoio em desenvolver o basquete nos bairros. E principalmente o 3x3, que vai se tornar um esporte olímpico, o 3 contra 3. Né? É uma coisa nova também que a federação vai colocar no calendário de competições permanentes. Betinho, nos últimos anos, o basquetebol do estado do Maranhão ganhou projeção, repercussão com o título conquistado na Liga de Basquetebol Feminino pelo Sampaio Corrêa. Como é que está esse projeto, né, aqui no estado do Maranhão? O que vai ter de continuidade? O que vocês estão pensando para dar prosseguimento, né, essa história recente, muito vitoriosa do basquetebol maranhense, né, que foi, sem dúvida nenhuma, um momento muito alto, muito bonito, interessante, que foi a conquista do brasileiro, né, por parte do Sampaio. A conquista foi excelente, né, para o nosso estado, mas o início e a participação, há 5 anos atrás, com o Maranhão Basquete, qual eu estive na frente, fui pioneiro na equipe. Você sempre esteve à frente do projeto. A gente iniciou o projeto, né, e o Sampaio deu a continuidade, né, inclusive por questões de projeto e tal, nós não conseguimos participar da última edição. Mas, assim, no ano que esteve o Sampaio e o Maranhão Basquete, foi muito bom, repercussão nacional. Eles chegaram a acreditar que não só São Paulo fazia basquete, que antes eles tinham a certeza. E a presença do público, né? Isso. Nós chegamos... O Maranhão foi destaque pela presença do torcedor no ginásio. Nos 2 primeiros anos do Maranhão Basquete, nós chegamos a botar 7 mil dentro e 7 mil fora, sem poder entrar. Algo espetacular. Com o ginásio fechado, as portas fechadas. Isso, assim, foi um motivo e continua sendo um motivo de muito orgulho nosso de ter tido a coragem de levar em frente esse projeto, que não foi só meu sozinho, foram várias pessoas que tiveram interesse que isso acontecesse, né, que ninguém consegue fazer nada sozinho. Vai continuar? Vai continuar. A ideia nossa, a gente não sabe o Maranhão Basquete para esse ano não vai ter condição de participar, né, por conta dos projetos de lei de incentivo, que não deu tempo de a gente dar entrada, mas o Sampaio Corrêa, a gente está torcendo para que o Sampaio continue. Agora é bom que tivéssemos também no masculino, né? É uma outra ideia. Já imaginou ter Flamengo aqui, ter grandes equipes? É um sonho meu, é um segundo sonho, que eu sempre falo. O primeiro sonho a gente conseguiu, em colocar o basquete feminino a nível nacional, jogar de igual para igual com qualquer equipe do sul do país. Nossa segunda proposta
assim que assumirmos a federação ano que vem, é colocar uma equipe masculina de um time de camisa na Liga Ouro, que o masculino, para participar da NBB, você tem duas formas. Uma comprando a franquia, que passa de 300 mil, e outra indo pela Liga Ouro. Você forma um time, os dois classificados da Liga Ouro ascende a NBB, que é um sucesso, né? Que inclusive sucesso absoluto. É parceiro da NBA. Técnico, público, tudo, televisão totalmente transmitindo toda a competição. A nossa ideia é colocar um time ano que vem talvez na Liga Ouro logo, né? E no próximo ano na NBB. E voltar a ter o público que tivemos no feminino. Acredito até que com o masculino irá dobrar, porque tem mais equipes de torcida, como Flamengo, Vasco. O Vasco montou um excelente time esse ano. Com certeza. Então, assim, é um sonho nosso de realizar esse trabalho e vamos torcer para que tudo dê certo, para que a gente continue na federação no próximo ano, para que a gente coloque em prática esse pensamento. Para a gente finalizar, você vai ter o apoio do vice-presidente hoje da Confederação Brasileira de Basquetebol, Manuel Cid, para dar continuidade a esse projeto agora, como presidente de uma eleição em dezembro? Olha, nós acreditamos, né? Palavra dele com a gente, nós conversamos, ele tem se colocado muito à minha disposição no sentido de me apoiar. Eu disse até para ele que sem o apoio dele eu não me candidataria, porque eu sou professor de formação, eu não preciso estar como dirigente, nunca estive como dirigente, né? Somente agora que me acho um pouco mais experiente, um pouco mais maduro, para tentar ser dirigente efetivamente. Mas com o apoio dele eu seria, claro. Assim mesmo falei com o presidente da Confederação Brasileira, do Gui, quando estive lá na eleição dele, e pedi apoio e que eu queria colocar um projeto pessoal de desenvolver o basquete no Maranhão. Então eu acredito que o nosso vice-presidente da Confederação, Manuel, parceiro, companheiro de muitos anos, de muitas gestões na federação, venha nos apoiar. Ô Greg, você viu aí o Betinho, presidente da Federação Maranhense de Basquetebol, ele era vice, né, quando o Manuel Cid estava no exercício da presidência, eleito que foi. Exatamente. Com a cessão do Manuel Cid à Confederação Brasileira de Basquetebol, ele foi eleito como presidente, né? Estava vice e ascendeu à presidência. Mas agora vamos ter eleição no mês de dezembro, provavelmente na primeira quinzena. Concorre o Tito Livre, que já foi diretor da Federação Maranhense de Basquetebol. O Betinho concorre como candidato, quem sabe, da situação. A reeleição, né? A reeleição. E o Rubinho, o professor Rubinho, né? Também o Rubem Goulart concorre como chapa de oposição. Então são 3 chapas inscritas já para a eleição em dezembro. Primeiro destacar que isso é muito salutar, né? Porque toda vez que tem uma oposição, a situação tem que dar um pouquinho, mostrar um pouquinho mais, né? Trabalhar um pouquinho mais. Então, primeiro é salutar e não vira aquelas ditaduras, oligarquias. E é democrático, né? Exatamente. Quando você faz um processo eleitoral que surge 2, 3 chapas, eu acho que é bem democrático, né? Sim, exatamente. Foge daquele cenário que, infelizmente, alguns times do Brasil têm, né? Presidente que dura a vida inteira e federações que presidente dura a vida inteira. Aí viram donos do time, viram donos do time, donos de federação. Isso aqui não está acontecendo na nossa federação mais de basquete. É verdade. Se você observar bem, ele diz o seguinte, olha, eu contribuí com algumas gestões da federação. Então chegou o momento de colocar em prática aquilo que desejo fazer dentro da Federação Maranhense de Basquetebol e com apoio de todos, né? Inclusive do Manuel Cid, porque agora está na Confederação Brasileira de Basquetebol, né? Que é muito importante para o nosso estado do Maranhão. Inclusive, nós já até trouxemos ele aqui para falar dessa experiência. Ele disse que sem esse apoio ele nem será candidato. Porque não dá mesmo, né? Porque necessita de apoio não só dele, mas também apoio de iniciativa privada, de iniciativa pública também, né? Do poder público, tanto, vamos dizer assim, executivo, legislativo, tem que apoiar o cara, o trabalho dele à frente da Federação Maranhense de Basquete. Eu queria destacar, Jurinha, que durante esse período, o que aconteceu de principal, na minha opinião, durante a gestão dele foi, sem dúvida, a ascensão do Maranhão Basquete e do Sampaio Corrêa Basquete. Inclusive com o Sampaio Corrêa Basquete ganhando a divisão feminina do basquete nacional. Da Liga de Basquetebol a LBF, feminino. Exatamente, ganhando a LBF. Mas esse trabalho todo começou com o Betinho, né? No Maranhão Basquete. Exatamente. Esse trabalho foi aprimorado, veio o Sampaio Corrêa e culminou com um título que é do Maranhão, conquistado pelo Sampaio, mas do estado do Maranhão. Exatamente, é do Maranhão, conquistado pelo estado do Maranhão. O Betinho até se mostrou um pouco triste, né? Porque o Maranhão Basquete dificilmente vai poder jogar a LBF esse ano. Torce para que o Sampaio Corrêa Basquete consiga jogar a LBF, que é fundamental na minha opinião. Claro que o Sampaio precisa se fortalecer, porque depois que perdeu a Isiane, perdeu muito qualidade técnica o time. Ano passado, por exemplo, não conseguiu repetir a
as boas atuações que tinham levaram ao título. O título Sampaio. Isso, na frente da equipe do Corinthians. Então, eu queria parabenizar o Betinho pela sua gestão à frente da Federação Maranhense de Basquete e torcer, né, para que continue assim. Até porque, Julinha, quando o Sampaio Corrêa estava bem no basquete, o Sampaio Corrêa lotava o ginásio Castelinho. Lotava, 7 mil pessoas. E o Maranhão foi destaque do Brasil inteiro com média de público no ginásio Castelinho. Exatamente, 7 mil pessoas, inclusive com pessoas do lado de fora que não conseguiam ingresso. Então é fundamental. Verdade. Agora, 2 pontos são interessantes para a gente ressaltar aqui. É que vem aí o Campeonato Sub-15, inscrições abertas, e a federação vai abrir também inscrições para o Campeonato Adulto, né? Que sempre fecha a temporada do basquetebol maranhense. E a expectativa é que 12 ou mais equipes possam participar este ano. Ano passado foram 12. E tem também um projeto que o Betinho está já trabalhando, que é colocar o basquetebol maranhense masculino no novo basquete, né, do Brasil, que é uma competição rentável. Você já imaginou ter Corinthians, Flamengo, grandes equipes aqui do basquete da bol, que são transmitidos pela televisão também para todo o Brasil, aqui em São Luís? Sim, seria um sonho. Ele até falou que quer tentar levar um time do Maranhão para já disputar a Liga Ouro, que seria representar a segunda divisão do basquete nacional, para assim chegar... E um trampolim para chegar no novo basquete. Isso, né? na NBB, no Novo Basquete Brasil. Seria fundamental. Eu também já ia passando por cima. Ele quer fortalecer o basquete 3x3, que vai virar modalidade olímpica, né? É importantíssimo. Uma qualquer luxo hoje no Sul, Sudeste, exatamente, no país, no praças no Nordeste. Basquete de rua, inclusive com ex-jogadores da NBA, estão jogando basquete 3x3 e podem disputar a Olimpíada nessa modalidade. Então, seria muito importante para o esporte, para o basquete do Maranhão, que acontecesse isso, essa ascensão do basquete 3x3 aqui em São Luís e no Maranhão como um todo. Depois do intervalo, você vai ver como foi a inauguração do estádio Temão na cidade de Tuntum, interior do estado. E vamos destacar a vitória maiúscula do Sampaio Corrêa em Volta Redonda. E a Bolívia com um pé no acesso à Série B em 2018. Segura aí que a gente volta já. Estamos de volta agora para destacarmos o futebol. O repórter Ronald II, da TV Assembleia, foi conferir na cidade de Tuntum a inauguração do estádio Temão. Foi realizado um jogo amistoso entre a base do Sampaio Corrêa e a seleção municipal. Você vai ver agora como foi e como ficou o estádio Temão em Tuntum. Estádio Temão lotado para receber a equipe do Sampaio Corrêa. Temão? É isso mesmo, estádio Temão. O amistoso é em homenagem à reinauguração do estádio da cidade de Tuntum, que completou 62 anos de emancipação política no último 12 de setembro. Na oportunidade, o time da casa, a seleção de Tuntum, recebeu o time de base do Sampaio Corrêa. Início de jogo movimentado, com troca de passes rápidos e jogadas duras. Após essa cobrança de falta para a equipe de Tuntum, com direito à jogada ensaiada, Andrezinho passou por cima da bola, mas não foi dessa vez. Outra cobrança de falta, dessa vez pelo lado direito. Andrezinho mandou esse belo chute, mas o goleirão fez o seu trabalho e evitou que seria o primeiro gol da partida. Andrezinho estava inspirado, tanto que não teve moleza não. Era falta em cima de falta e a marcação em cima do jogador. Mas o jogo não foi só de jogadas feias não. Nessa oportunidade, Branco deu esse lindo chapéu no jogador boliviano e mostrou que em Tuntum tem jogo bonito também. Primeiro tempo chegando ao fim e quando se imaginava que não ia ter mais nada, não teve mesmo. As duas equipes foram conversar com os seus técnicos durante o intervalo. É um jogo difícil, a equipe de Tuntum sabe e conhece bem o campo pesado. A equipe Sampaio está um pouco presa, que é natural, que viemos chegando de madrugada aqui na cidade. E estão marcando bem para trás, marcando bem. Nós estamos tentando virar a bola de um lado para o outro para poder abrir espaço, mas infelizmente está muito lento. Espero que no segundo tempo agora nós possamos dar mais pressão na bola, para a bola ser mais rápida, virar de um lado para o outro, para poder nós abrir espaço e tentar fazer os gols. Alguma modificação lá? Vamos mudar, botar mais jogadores rápido na frente, para poder o jogo ficar mais rápido. Bom, tudo dentro da expectativa, dentro do que foi planejado, que nós tivemos durante 30 dias de treinamento. A gente está tentando colocar em prática e a gente tem conseguido nesse primeiro tempo. Também. Alguma mudança para o segundo tempo? É provável que volte o mesmo time e no decorrer do segundo tempo a gente vai fazer umas substituições. E após essa penetração do conselheiro do time no meio da entrevista do técnico, foi o jeito de colocar a entrevista dele. Rapaz, foi muito boa a partida, mas eu acredito que vamos vencer o jogo, até porque
Nosso time tem a torcida a favor. É o 13º jogador. Vamos ganhar o jogo. E o nome mais falado do jogo, Andrezinho, tem nada menos que 42 anos. Que fôlego, meu amigo. Explica a fórmula aí, Andrezinho. Rapaz, primeiro de tudo é muita dedicação. Treino diário. Graças a Deus, Deus me deu esse dom e eu vou honrar ele até as pernas aguentar. Porque a mente aqui, graças a Deus, tá perfeita. Agora as pernas, no decorrer do tempo, né? Não dá mais para aguentar. Mas enquanto eu tiver força física, força de vontade, eu vou honrar esse dom. Intervalo do jogo e as duas equipes já voltaram ao gramado para o segundo tempo. Há quem aposte aqui que a equipe da seleção de Tuntum não vai dar conta não por falta de preparo físico. Mas também há quem diga que a força do torcedor em campo vai fazer a diferença. Vamos ficar ligados. Bola rolando após o intervalo, ritmo menos acelerado e o placar no 0. Aí quando menos se espera, Andrezinho, outro Andrezinho, viu? Esse é o Andrezinho Radija, ex-Cordino, arrancou com velocidade e mandou essa pintura para o fundo da rede, abrindo o placar para o time anfitrião. Gol da seleção de Tuntum. Esse merece replay. Depois desse golaço, o goleirão de Tuntum fez essa bela defesa e garantiu a vitória do time da casa. Final de jogo, seleção de Tuntum 1, Sampaio 0. O autor do gol da partida deu o seu recado. Eu nunca tinha atuado na minha cidade, defendendo a seleção da minha cidade, de onde eu nasci e criei, então é um estádio lotado, casa cheia, é muito importante e eu estou feliz com o resultado de hoje. Você viu só que festa? E o Ronald II, né, conhece bastante a cidade de Tuntum, né? Conhece sim, Juliano. Foi com uma antecipação de 3, 4 dias, Foi. né? Aproveitou para conhecer bem o que o torcedor de Tuntum esperava para a reinauguração do estádio, uma bonita praça de esportes. Sim, lógico. E que recebeu o Sampaio, que está na crista da onda aí na Série C, né? Inclusive o Ronald, dizem as más línguas que passou o feriadão lá na cidade e tal. Também? Porque ele é de Tuntum, ele. Livre, leve e solto. Isso, natural da cidade de Tuntum, teve lá, foi acompanhando. Conhece cada canto daquela cidade. Conhece muito bem, por sinal, acompanhou junto ao prefeito da cidade, né, o Cleomar Tema, né? Também é o presidente da FAMEM, né? Presidente da FAMEM e, inclusive, o estádio Temão, por causa do Cleomar Tema, né? O Temão devido ao prefeito da cidade. A praça, falando de coisa importante, a praça esportiva é fundamental, né, Juliano? Porque seria interessante se todos os prefeitos do interior do Maranhão tivessem uma praça esportiva digna. É fundamental ter um equipamento esportivo desse. Lógico, né? Que as seleções da cidade, os clubes amadores da cidade pudessem desempenhar um futebol. E eu vou além, eu acho que pelo que o torcedor de Tuntum, né, gosta do futebol, já teve uma época, e isso a memória não vai falhar agora, o Juventude, uma equipe que se preparava para disputar a primeira divisão do futebol do Maranhão, treinou e jogou lá em Tuntum, né? Algum tempo atrás. Eu vejo que o povo tem um carinho muito grande lá com o futebol. Sempre que as equipes como Sampaio, Moto, Maranhão vão jogar lá, os estádios lotam, né? As praças esportivas ficam cheias, né? Então eu acho que não é demais pensar não em Tuntum, quem sabe nos próximos anos aí, disputando uma segunda divisão e abrindo espaço para ser uma equipe também do futebol do estado do Maranhão, da primeira divisão, né? Lógico, é exemplo como... É uma praça interessante, né? Sim, é exemplo como o Bacabal, que inclusive foi o primeiro time do interior do estado a ganhar o título estadual, né? O título Cordino, mais recente, né? Que é um dos nossos representantes na Copa do Nordeste, na Série D do Campeonato Brasileiro. Vários, temos Chapadinha também agora, que está disputando a Série B. Quem falava muito, por exemplo, da cidade de Araiós, vê o que o futebol, a visibilidade que o futebol deu à cidade, né? Santa Quitéria também é a mesma coisa. Então, Tuntum surge como uma nova possibilidade, né? É excelente, eu acho que o jogo Tuntum e base do Sampaio Corrêa, inclusive o técnico Arlindo Maracanã, ex-jogador ídolo do time, foi lá à cidade de Tuntum, acompanhou o time, isso aí fica em segundo plano. Primeiro plano fica, sim, a inauguração dessa praça esportiva, importantíssima para toda aquela região. Não vou ser além, não vou nem dizer só para a cidade de Tuntum, não. Toda aquela região ali do entorno é importantíssima, a região ali perto do Rio Corda ali, né, Jurinho? Então, é fundamental, para mim o prefeito Tema acerta em manter essa praça esportiva, em reinaugurar essa praça esportiva, mas seria também fundamental, Juninho, que continue, né? Que não seja só uma inauguração e depois o estádio fique às músicas, não. E que tenha um calendário, né? Isso. Com as competições locais, né? Fazer competições também intermunicipais, é interessante. Lógico. Eu acho que se o pensamento, e eu creio que deve ser
Tum algum dia chegar, por exemplo, a disputar competições no profissional, você participa do intermunicipal, que a própria federação faz, competições locais, e aí você vai disseminar, propagar, né, a imagem do futebol, do esporte, e com certeza vai haver um vínculo maior do torcedor para com a modalidade. Sim, lógico. E, é claro, uma evidência maior de uma praça esportiva com essa e que outras possam surgir também. Possam surgir, eu só torço que, como eu acabei de falar, não fique às moscas, seja utilizado, não seja subaproveitado o estádio lá, o Temão. Tomara que aconteça como o estádio, por exemplo, o estádio o Nilson Santos não pode ser exemplo mais agora que São Luís, que está praticamente abandonado. Precisa melhorar muito, mas o estádio Castelão aqui em São Luís, por exemplo, é um complexo esportivo que recebe 3 times grandes, né? O Sampaio, o Maranhão e o Moto. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Já a gente vai falar sobre Série C do Campeonato Brasileiro, mas eu estive agora, recentemente, no final de semana, em Volta Redonda. E fiquei com o exemplo de um estado que está atravessando uma crise muito grande política, uma crise econômica financeira, uma crise fiscal muito grande. Sim. E eu vi um exemplo lá em Volta Redonda que serve aqui para o Maranhão, para o Piauí, para outros estados, unidades da federação, que é a utilização de uma praça esportiva, a otimização de uma praça esportiva. O que é essa otimização, Juracy? É justamente você dar ao estádio uma vida útil melhor. O Estádio da Cidadania, o jogo que aconteceu lá, Volta Redonda de Sampaio, é uma praça de esportes que não é só para o futebol. Lá se realizam eventos culturais, eventos artísticos e funcionam, Greg, telespectador da TV Assembleia. Funciona academia, funciona clínicas de atendimento ao público e funciona escolas também da rede pública municipal. Olha só, né? Por que não fazer isso aqui, numa praça esportiva como essa, do Temão, Nilson Santos, Castelão e por todo o interior do Maranhão? Pois é, poderia sim ser feito, tomara que o prefeito Temer, o prefeito Temer não, tomara que todos os prefeitos de São Luís, do Maranhão, todos os prefeitos do Maranhão, copie essa iniciativa, porque uma iniciativa que é boa tem que ser copiada. Tem que ser copiada. Tem que ser propagada, né? Então, a maioria dos espaços públicos de esporte aqui no Maranhão ficam ociosos. E a gente pode otimizar o serviço fazendo... E é uma visão muito ínfima, né? Muito pequena. Você fazer uma prática de esporte, um projeto megalomaníaco, grande e que não serve para outras modalidades e que não serve para outros eventos, né? Hoje, uma arena de futebol, que é chamada, tem que ser multiuso, né? Tem que ser multiuso e inclusive em alguns estados, essas da Copa, por exemplo, são multiuso, porque elas servem para shows, grandes eventos, casamento, aniversário, as pessoas alugam e acontece várias coisas. E essas arenas da Copa do Mundo são multiuso, inclusive para o bolso daqueles que inventaram a construção delas, né? São mesmo. Ficaram ricos, milionários. Campeonato Brasileiro da Série C. O Sampaio Corrêa obteve uma vitória maiúscula jogando no sábado em Volta Redonda no Estádio da Cidadania. O tricolor venceu a equipe do Voltaço pelo placar de 1-0. O gol da vitória da Bolívia Querida foi construído aos 45 minutos do segundo tempo. Lance do Wellington Rato pela direita, o cruzamento e o zagueiro Zaqueu, de cabeça num chulape sensacional, colocou no canto direito da meta do goleiro Andrei. 1-0, vitória insofismável do Sampaio Corrêa lá no Rio de Janeiro. E vitória esta que coloca o Sampaio, Greg, com as mãos no acesso à Série B no ano que vem. É claro que esse acesso ainda não está nas mãos do Sampaio, mas o Sampaio está próximo, né? Não, o Sampaio está muito próximo, Júlio. Inclusive você teve essa oportunidade de ser o nosso enviado especial, né, Júlio? Lógico, da TV Assembleia. Estava lá na TV Assembleia, acompanhou de perto na cabine do estádio Ralinho de Oliveira, o estádio da Cidadania, a cidade de Volta Redonda. O Sampaio, para mim, conseguiu um resultado importantíssimo. Eu não gosto desse oba-oba de dizer que já se classificou, que agora já está favas cotadas, Sampaio já subiu, já é Série B. Não, para mim tem que ser pés no chão. Eu acredito que o técnico Francisco Diá tem a capacidade, sim, de baixar a bola desse elenco do Sampaio. E continuar focado, né? Continuar focado. Eu tenho certeza absoluta que o presidente Sérgio Frota vai fazer isso, vai baixar a bola dos jogadores, manter esse time focado, porque a decisão, Jurinha, é sábado. 4h30 da tarde no Castelão. Exatamente. Nós esperamos que o público acompanhe, lote o estádio Castelão pra gente mostrar... Não tem desculpa, Não, né? não tem desculpa nenhuma. Não tem desculpa. O torcedor que deixou a desejar até aqui na temporada 2017 tem todos os motivos e mais alguma coisa
para comprar o ingresso e lotar o Estádio Castelão. É o jogo mais importante do ano. É o jogo mais importante do ano para a equipe do Sampaio Corrêa. Muda todo o cenário do ano de 2018. O Sampaio muda até de patamar, indo para a Série B. Bom registro. Voltando para a Série B, de onde não deveria ter saído ano passado, que é aquele erro, tragédia administrativa, troca de técnico, aquela confusão toda. O Sampaio caiu e é fundamental a presença do público. 4h30 no Estádio Castelão, sábado. É o jogo da decisão, o jogo que a torcida precisa ir, e nós esperamos que dê 40 mil, até porque para a imprensa do Sul e Sudeste, que falou muito que o Volta Redonda era favorito, que o Volta Redonda era melhor, que fizeram levantamentos, números, mas não sei o quê. Mas é bom que eles continuem falando isso, é ótimo. É bom que eles continuem falando isso, Jurinha, mas é bom ressaltar o jogo em campo, o jogo no estádio Raulino de Oliveira. Quem assistiu o jogo pode ver. A equipe do Sampaio extremamente superior. O Sampaio teve domínio absoluto. Total. Para mim, domínio total. E olha, o Sampaio poderia ter saído de campo com uma vitória de 3-0. Não seria nenhum exagero. 2 lances claríssimos. Sim. Um do Marlon, eu não sei como é aquela bola. Até hoje eu me pergunto aquela bola do Marlon, como é que não entrou. Mérito do na goleiro. Entrada da grande área e uma defesa estupenda do goleiro. Uma defesa absurda do goleiro. Eu não sei como ele conseguiu pegar aquela bola. Exatamente. Né? E o outro, aquele gol que o Isaac... Olha, até o Ronald II, que não é de jogar muita bola, aquele lance ali ele fazia. Mas ele, não é possível. Diz que ele não é jogar bola... Não, mas o filho dele diz que é craque. Não, ele jogava muito quanto o Mar Novo, né? Pedra na lua. Pedra na lua, né? Entendi e tal. Não, falando sério, o Isaac não poderia ter perdido aquele gol. Foi um lance assim... Pressa, ansiedade, ele bateu com uma violência. Se ele fica parado, Greg... Se ele ficar parado, a bola bateria nele e entrava. Esse gol que o Isaac perdeu é nível daquele do David. Lembra daquele gol que o David perdeu? Que jogava no Flamengo, perdeu o gol. Inacreditável, debaixo da trave. Foi desse nível aí. Só que a gente tem que destacar também, Juliano, que o Isaac é um excelente jogador. É verdade. O Isaac é o artilheiro do Sampaio nessa Série B. E ele pode não fazer gol, né? No momento como esse de Volta Redonda, ele não fez. Sim. Mas, taticamente, é impressionante como ele dá combate pelo lado esquerdo. Ele dá combate ali no meio do gramado, né? Ele aparece bem para dar opção, inclusive, de jogadas 1-2 ali na frente. Isso, cria... É impressionante. Exatamente. Taticamente, como ele funciona muito bem. Não, ele cria diversas oportunidades, até porque ele é forte. Ele, nesse jogo contra o Volta Redonda, especificamente, a defesa do Volta Redonda é muito alta, ele perdeu várias bolas alçadas, bolas que eram jogadas para ele perdeu várias bolas. Mas quando ele domina a bola, ele sabe distribuir o jogo, sabe fazer aquele clássico pivô, distribuindo para o lado direito, para o lado esquerdo, para o pessoal que vem de trás. Então, é importantíssima a atuação do Isaac. Eu, como acabei de falar aqui, a equipe do Volta Redonda para mim é muito fraca, mas é preciso ter cuidado, porque é um mata-mata, tudo pode acontecer. Eu destaco no Volta Redonda a atuação e eu vou dizer até mais, a qualidade do goleiro do Volta Redonda. E o Dija Baiano. E esse Dija Baiano, que ali pelo lado esquerdo... Ele se mexe muito. Se mexe muito, cria todos os lances, passa por ele, mas o lateral Pedro Costa do Sampaio não deixou ele passar uma, Juninho. Eles perderam o Adriano, que saiu contundido. Sim. É carta fora do baralho, não joga, não acompanha a delegação aqui em São Luís. Exatamente. E o Sampaio, que não colocou por uma questão de punição e de precaução também, o Diego Silva, que estava no Rio de Janeiro acompanhando a delegação, ele volta à condição de titular aqui no próximo sábado. Que é titular, que joga ali na frente da defesa da linha defensiva do Sampaio, então é um reforço importantíssimo para esse segundo jogo aqui contra a equipe do Volta Redonda, e eu acho sim que o Sampaio tem todas as possibilidades do mundo de conseguir essa classificação, mas tudo depende de se manter os pés no chão, não pode ficar nariz lá em cima. Não tem oba-oba. Euforia é para o torcedor que é passional. Isso. Uma equipe que tem um projeto que o Sampaio tem pela frente e empatando pelo menos o jogo no sábado, o Sampaio já tem uma cota garantida como novo integrante da Série B de 2018 na ordem de 8 milhões de reais. Olha aí. Garante a temporada futebolística 2018 ao Sampaio. Inteira, garante a temporada inteira e é fundamental para ajustar, inclusive, as finanças que tem alguns débitos trabalhistas, são alguns jogadores que já tem. Não, e financeiro, desse grupo aí. Sim, desse, exato. Tem uma premiação na ordem de 300 mil reais para pagar. Ficou sabendo disso, que tem a premiação de 300 mil se o Sampaio subir, não é fácil, né? Não é fácil. Eu avalio assim, que o Sampaio primeiro tem que pensar na Volta Redonda. Respeito ao adversário. Tem a vantagem do empate. É bom lembrar que nesse confronto mata-mata tem a questão do gol fora de casa. O gol fora de casa vale como critério de desempate. Então o Sampaio pode empatar qualquer resultado. O Sampaio joga pelo empate. Isso, qualquer resultado. Se o Volta Redonda ganhar por 1-0, o Volta Redonda leva para os pênaltis. Exatamente. Se for 2-1, por exemplo,
o Volta Redonda leva. Leva. Pelo gol qualificado fora de casa. Exatamente. É bom que a gente explique isso bem para o telespectador. Isso, por isso que eu falei aqui, qualquer vitória de qualquer um dos dois, dá um dos dois. Qualquer empate dá Sampaio. E então é muito difícil, o Sampaio precisa da ajuda do seu torcedor, precisa que o torcedor vá ao estádio, como a gente já falou aqui algumas vezes, e empurre o seu time. E, Jurinha, a gente já falou de Sampaio, já falou de estádio Temão, mas vamos falar aqui da Série C, dos outros times, né? Dos outros confrontos, né? Confrontos. Porque nós tivemos também um resultado aqui que pareceu assim ser aquele ufa, né? Da torcida do Fortaleza. E depois de 8 anos jogando a Série C, parece que dessa vez vai. Bater tanto na trave, né? Inclusive bateu na trave contra a equipe do Sampaio Corrêa, naquele célebre gol do Paulo Sérgio, né? Que eliminou a equipe do Fortaleza. Até hoje eles estão traumatizados com o Sampaio Corrêa. O Fortaleza ganhou. 2-0, né? Ganhou de 2-0 da equipe do Tupi. No sábado agora, no estádio Castelão, lá do Ceará, às 4 horas da tarde. Mas eles vão ter algum tipo de sonho ou pesadelo, porque o jogo de volta é lá em Juiz de Fora, né? Isso, no sábado também. Às 8h30 da noite, ele joga lá fora de casa. Você sabe com quem que eu encontrei? Com quem? Na viagem agora para a Volta Redonda? Quem? Com a delegação do CSA e com Flávio Araújo. Foi mesmo, Jurinho? Foi, Flávio Araújo. Ele está numa expectativa muito grande. Rei do acesso, né? Porque o CSA joga uma partida também decisiva, importante. Inclusive eles vivem a expectativa também de subir. Exatamente. Inclusive no horário do programa agora, já deve estar acabando, deve estar começando agora. O Tombense e CSA, para quem está assistindo segunda-feira à noite, está começando agora Tombense e CSA na cidade de Tombos, interior de Minas Gerais. É o primeiro confronto mata-mata desse cruzamento, né? E o outro jogo, Jurinho, que a gente também tem que lembrar, é que o Confiança, aquele que se classificou na 4ª colocação, foi o último do nosso grupo, perdeu do time do São Bento de Sorocaba, jogando no seu estádio, no seu estado mesmo. O São Bento é um virtual também. O candidato a disputar o título e essa vaga da Série B. O São Bento deu um passo gigantesco, até maior do que o do Sampaio, porque ganhou 2-0 não de 1. Então a gente pode avaliar o seguinte, que, vamos dizer assim, o Fortaleza, o Sampaio e o São Bento estão já quase lá, né? Já botaram praticamente quase, mas não estão lá. Pé lá. Não estão lá ainda porque mata-mata é imprevisível, né? Olha, no final do Esporte Debate, vamos falar do Motoclube de São Luís. Depois da eliminação, rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro em 2018, o Motoclube de São Luís está buscando uma reestruturação. E o presidente Célio Sérgio, ele tem falado que vai concorrer à eleição, ao que parece, chapa única. Ele conversou com os conselheiros do Moto, que lhe deram apoio, e tomara que não seja só um tapinha no ombro, que estejam realmente com ele, porque o Moto passou por essa temporada 2017 por muitas conturbações, com muitos problemas, né? E culminou com a queda do time, né? Nada que isso não possa ser transformado em 2018. Agora, é preciso ter muito trabalho e condições também. Lógico. Jurinha, na verdade, o Célio, eu vou ser bem sincero, bem claro, não fez um bom trabalho à frente do Motoclube nesse ano de 2017, porque o Motoclube não conseguiu decidir o Campeonato Maranhense. Ficou fora. A decisão ficou entre Sampaio e Cordino. Na verdade, o Motoclube não ficou nem terceiro, porque o Imperatriz teve maior pontuação, ficou à frente do Motoclube. E o Motoclube foi eliminado da Copa do Brasil, perdendo daquele jogo aqui com o São Paulo, né? Eliminado até um clube da Série A, um clube grande, então a gente não pode muito cobrar essas coisas assim. Mas nessa Série C de 2017 foi pífio. A campanha do Moto foi não dá para explicar. O rebaixamento fala por si só, Sim, né? fala por si só, mas também não é só isso. Também teve os diversos erros de gestão, inclusive demitindo o técnico um atrás do outro, trocando de técnico e fazendo com que os jogadores do clube jogassem heroicamente, porque eles não estavam recebendo salário. E quem trabalha sem receber salário é herói ou escravo, né, Jurinho? Porque não tem explicação. Essa situação precisa ser modificada o mais depressa possível. Não sei se ele vai conseguir modificar. Eu torço para que o Moto encontre seu caminho. O Moto é uma equipe gigantesca do futebol brasileiro, da região Nordeste principalmente. Tem uma massa de torcedores que não prestigiou o time este ano, talvez não foi desconfiada com as campanhas do Moto no campeonato. Na Copa do Nordeste e também no Campeonato Brasileiro, principalmente na Série C. Exatamente. Mas o Moto precisa do apoio desse torcedor. Precisa do apoio do torcedor. A gente também tem uma informação de bastidor que, na verdade, o Célio teria uma adversária, né? Disseram aí que a
talvez a Helena Leite, né? Radialista, identificada também por ser torcedora do Moto. Isso. Agora, não sei se levará até o projeto à frente, né? Inclusive, foi vice já presidente, né, naquela gestão... Da Vera Baldez, também, mas ela renunciou. Isso, quem renunciou foi uma gestão, por sinal, não muito boa também, a da Vera Baldez, né? Então, eu torço, Jurinha, para que, na verdade... pessoas... Eu torço até pelo Célio, porque eu conheço o Célio do Jornal Imparcial. Conhece, sabe que ele é um cara de bem, né? Isso, é um cara de bem e tal. Por diversas vezes a gente teve a informação, inclusive de jogadores, que o Célio teria sido enganado, né? Então isso aí ficou meio assim, enganado por quem? Quem foi que enganou? Quem foi que enganou ele? Dizendo que prometeram coisa para ele que não recebeu? Alguém do Conselho do Moto, da diretoria, alguém do poder público, alguém da iniciativa privada, não ficou claro. Não ficou claro. Tivemos a informação também que essa entrevista que ele concedeu à Rádio Educadora, nossa co-irmã, que ele estaria mais, ele usou essa expressão, agora eu estou mais macaco velho. Eu não vou ser mais vai enganado. Aprendendo, vai ganhar mais maturidade, né? Aprendi com o tempo, aprendi com o que aconteceu em 2017 e vou voltar mais fortalecido em 2018, nessa reeleição, e tomara que aconteça mesmo. É isso que a gente espera, né? Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate, você pode continuar participando, lembrando a você que toda segunda nós temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 51.2, às 8 horas da noite. E às terças-feiras, a reprise do programa em 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Os nossos canais, Greg, de interação para que o telespectador possa sugerir pauta, fazer crítica, elogio, enfim, participar de maneira inteligente do nosso programa. O telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. Tem o nosso WhatsApp e, claro, todas as nossas redes sociais. E a partir de terça-feira, agora, nós vamos, como sempre fazemos, postar nosso programa completo na íntegra no nosso Facebook. Tem Facebook, Instagram, Twitter. E antes de terminar o programa, toda vez eu esqueço disso, agora eu não vou esquecer, mandar os parabéns, o abraço, todo mundo pede abraço, Juninho, pra gente, sabia? Opa, que coisa sabe boa. Quem cobra sempre abraço pra gente? Quem? Quemuel. Quemuel. A gente nunca ele tá com a camisa do Sampaio Corrêa, né? Homenagem à Bolívia pelo resultado conquistado em Volta Redonda. Exatamente, o torcedor da Bolívia veio hoje com a torcida veio com a camisa do Sampaio Corrêa. E eu quero mandar um abraço especial a um profissional. Quem? Que ele demora a aparecer, mas quando ele aparece, é com tanta alegria aqui, o Ricardo. Ah, Ricardo? Chega no finalzinho do programa. Ó, Ricardo foi o que acompanhou comigo lá, merece sim os parabéns, até porque quem ia acompanhar comigo o Bradar, o MMA, era Gleidson. Só que aí na hora, Juninho, aconteceu alguma coisa. Ricardo que foi no lugar dele e foi melhor. Eu vou até conversar com o nosso diretor, Carlos Alberto, para dar uma licença. Prêmio. Período indeterminado. Prêmio não, prêmio tem uma licença por tempo indeterminado, porque eles conseguem, tá sempre de férias, tá sempre de folga. É incrível. Não sei o que é isso. É só ele segundo diz que já tirou 3 férias esse ano, eu não sei como é que ele consegue. Mas tem uma coisa que ele teria uma limitação lá, Gleides, porque lá é alto, né, o queijo, o octógono, ele teria que botar a câmera assim ó, em cima. Para poder registrar? Não dava para ele, que ele é anão desse tamanho, não teria como. E eu quero registrar, sobretudo hoje, para a gente finalizar realmente o programa, deixar de muita história, o Heraldo está sempre sorridente, sempre com bom humor. É verdade. Tá entendendo? Nunca a gente vê Heraldo com mau humor aqui. Nunca gritou aqui no estúdio da TV Assembleia. Gente, final do Esporte em Debate, um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência e olha, a gente se vê sempre. Até lá, gente. Tchau, gente, um abraço.